A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. É um motivo de imensa alegria e satisfação. Mais uma vez podemos estar na presença de Deus, podendo juntos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Nesta noite, podendo dar glórias ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero nesta noite tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por estar nesta noite, podendo aqui trazer uma palavra da parte de Deus aos queridos e amados irmãos, trazer uma meditação da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual, para que juntos nós possamos crescer um pouco mais na presença de Deus. Eu quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida, e glorificar a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito e nos abençoado para a glória do nome santo do Senhor. Eu quero glorificar a Deus por você que está aí, né? Acessando aí esta live, que está aí assistindo, né? Após, você pode deixar o seu comentário aí que nós vamos estar respondendo, né, no final. Mas eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus juntamente com você, que está no livro de Miqueias, capítulo de número 6, e o versículo de número 6. Livro de Miqueias, capítulo de número 6, e o versículo de número 6, que vai dizer assim: Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerro de um ano? Agradecer-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, que ames a beneficência e andes na humildade com o teu Deus. Meus amados irmãos, o que eu quero neste momento, nesta hora, meditar com os irmãos é sobre uma palavra bastante interessante, a temática desse texto. O texto aqui ele vai falar ao nosso coração, ele vai nos falar de alguém que está desejoso de oferecer uma oferta ao Senhor. E o texto ele vai nos falar que, e ele começa aqui dentro desse texto, ele começa a fazer perguntas do que ele daria ao Senhor. O que ele poderia dar, o que ele poderia fazer para agradar ao Senhor. E meditando nesta palavra, meditando neste texto, nós vamos entender o que é que Deus ele espera de nós. O que é que Deus ele quer de mim e ele quer de você. Aqui o escritor ele vai perguntar o que eu vou dar ao Senhor. O que eu vou fazer ao Senhor? Eu vou dar ribeiros de azeite, 10.000 carneiros e assim por diante. Ele está falando aqui de riquezas extremas, ele está falando de iguarias que ele poderia entregar ao Senhor.
E nós estamos vivendo num conceito, num contexto, onde as pessoas acham, ou elas acreditam, ou elas creem num Deus que ele só se encontra no meio de grandes multidões. Que ele só se encontra no meio, louvado seja Deus, quando a live ela está dando milhares de pessoas, milhares de curtidas. Que Deus só está presente quando, louvado seja Deus, o culto é no templo, quando o culto muitas vezes é numa igreja sede, quando, louvado seja Deus, a tribuna está cheia de obreiros. Eu me lembro que tempos anteriores, louvado seja Deus, quando o pastor, o presidente da igreja, muitas vezes, eu congreguei muito tempo numa sede, né, de uma congregação, de um ministério, uma sede grande, com ali muitas pessoas, e muitas pessoas ficavam revoltadas em pregar nos cultos de menor frequência. Aí as pessoas, alguém dizia assim, mas o púlpito estava vazio, não tinha muitos obreiros, porque a igreja não tinha pouco, o pastor tem os seus preferidos. Irmãos, mas o nosso intuito de cultuar a Deus não é de receber nem bênçãos e muito menos aplausos. Muitas vezes nos tornarmos populares, seja qual culto for, seja qual igreja for, mas o nosso intuito de cultuar a Deus é de nós oferecermos a verdadeira adoração a Deus. O nosso intuito de nós estarmos aqui no Facebook nesta noite, pregando a palavra, o intuito de quem abre uma sala de vídeo, quem abre uma live para falar do amor de Deus, não é a importância de quantas pessoas vão estar aí assistindo, mas a importância, louvado seja Deus, é que o evangelho está sendo pregado. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo aqui a pergunta do profeta, o que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou oferecer para Deus? O que é que eu vou colocar diante da presença do meu Deus? O que é que eu vou colocar diante de Deus que vai produzir, louvado seja Deus, em Deus, o desejo de me abençoar? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos, irmãos, no decorrer da Bíblia, no decorrer da palavra, no decorrer do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver, louvado seja Deus, que o que movia a mão de Deus, o que fazia Deus manifestar a sua glória, o que fazia Deus manifestar a sua presença, o que fazia Deus mover a sua mão, era a atitude dos servos do Senhor. Era a maneira que aqueles homens e que aquelas mulheres de Deus se portavam diante de uma situação. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? As pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo no tempo daquelas pessoas, ou melhor dizendo, que elas vivem como verdadeiros fariseus. Pessoas que vivem como verdadeiros, louvado seja Deus, achando, louvado seja Deus, que Deus ele quer um ritual. As pessoas que estão achando que Deus ele quer, louvado seja Deus, simplesmente um culto, uma maneira de se vestir, ou uma maneira de pregar, uma maneira... Não! Porque os fariseus, eles tinham os seus ritos, os seus cultos, os seus costumes, mas não havia diante de Deus uma vida. E eu orando nesta noite, nesta madrugada, meditando na palavra de Deus durante o dia, o Espírito Santo falou forte ao meu coração.
E eu quero falar sobre 3 coisas que Deus espera de nós. Eu quero trazer ao teu coração uma meditação, uma breve meditação do que Deus quer de nós. Mas antes de eu falar do que Deus quer de nós, eu preciso falar para você o que Deus não quer de nós. Deus, Ele não quer que eu e você vivemos uma vida superficial, uma vida de aparência. Mas Ele quer que eu e você vivamos uma vida diante da presença dEle. E o texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, que Deus, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e Ele declarou ao homem o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que, primeiro, pratiques a justiça. Deus, Ele não quer simplesmente que eu e você vivemos uma vida para os outros. Deus, Ele não quer que eu e você vivemos uma vida, louvado seja Deus, dentro da igreja e uma outra fora da igreja. Deus, Ele não quer que nós vivemos uma vida dentro, louvado seja Deus, uma vida de cristão e uma vida de não cristão. Mas Deus, Ele quer que nós, em todo tempo, praticamos a justiça. Quando a Bíblia fala de justiça, a Bíblia está falando de atitudes de santidade, atitudes de práticas corretas perante Deus e perante os homens. Quando eu olho para a Bíblia e vejo aqui Deus falando, louvado seja Deus, ao nosso coração e dizendo que Ele quer, senão que Deus quer, é que você pratique a justiça, é que você viva em santidade. Quando a Bíblia vai falar de justiça, quando a Bíblia vai falar, louvado seja Deus, de santidade, a Bíblia está falando de retidão perante Deus. Nós não estamos aqui falando de ritos, de costumes. Não, nós estamos falando, louvado seja Deus, de você viver uma vida íntegra na presença de Deus. Quando Deus, por exemplo, Ele vai falar com Abraão, e Ele vai dizer para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E quando Deus, Ele vai falar, louvado seja Deus, com os seus servos, louvado seja Deus, ali em diversas passagens da Bíblia, Deus vai dizer que Deus quer retidão, que Deus, Ele quer santidade. Nós encontramos em muitos textos da palavra de Deus, pessoas, louvado seja Deus, que receberam da parte de Deus, louvado seja Deus, bênçãos maravilhosas, porque tiveram atitude perante o Senhor de santidade, de justiça. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 14, versículo 19 a seguir, Deus vai falar de homens, louvado seja Deus, que vai falar de um tempo de crise, de um tempo de dificuldade, de um tempo de peste, de um tempo onde Deus estaria arrasando a terra. Mas Deus vai falar assim: olha, nem que Noé, Daniel e Jó estivessem na face da terra neste momento, eles não livrariam filhos nem filhas, eles somente se livrariam por causa da sua justiça. Muitas perguntas que têm sido feitas, louvado seja Deus, por muitas pessoas. Eu estava lendo uma revista, hoje uma revista evangélica, louvado seja Deus, e a pergunta da capa daquela revista era: como sobreviver em meio à crise? Aleluia! Como sobreviver em meio à crise? Como você, louvado seja Deus, vai passar por isso? Você tem que passar como justo. Você tem que passar como um homem justo, como uma mulher justa, como uma pessoa, louvado seja Deus, que está, louvado seja Deus, vivendo
uma vida perante a presença do Senhor, louvado seja Deus, e confiando em Deus, vivendo em santidade. Eu conversava com uma pessoa e ela me disse assim: pastor, louvado seja Deus, assim, o fato de eu não poder estar na igreja, o fato, louvado seja Deus, de eu não estar cultuando, o fato de eu não estar na casa de Deus, isso tem me enfraquecido muito. O texto sagrado que está nos dizendo a palavra de Deus, o texto sagrado que está nos falando aqui nesta noite, é que Deus, Ele quer santidade. E a santidade, louvado seja Deus, ela não pode ser, louvado seja Deus, ela não tem local, ela não tem, louvado seja Deus, ela não precisa ser, não importa quantas pessoas estão vendo, o importante é que você se mantém santo, imaculado, justo, perante aquele que tudo vê em todo momento. Ninguém viu, por exemplo, Daniel, quando ali o decreto do rei estava, louvado seja Deus, ali já decretado que ele não poderia orar. Ele poderia falar: ninguém está vendo, eu vou deixar a oração de lado, eu vou deixar de clamar, louvado seja Deus, é só 30 dias, é só um período, é só um tempo. É como a história do carnaval. Pessoas que quando chega a época do carnaval, abandonam a igreja, abandonam, louvado seja Deus, a casa do Senhor, louvado seja Deus, por causa de uma festa da carne, por causa de uma situação, louvado seja Deus. Não, Deus, louvado seja Deus, o que Ele espera de mim e de você, que mesmo que não haja culto nos templos, que mesmo que não haja, louvado seja Deus, cultos, louvado seja Deus, nas catedrais, em lugar nenhum, mas que nós sejamos retos diante do Senhor, que nós mantemos a nossa integridade diante de Deus. A Bíblia não diz que Jesus iria voltar num culto. A Bíblia não diz que Jesus iria voltar quando estivesse acontecendo uma, louvado seja Deus, uma grande cruzada evangelística. O culto, a Bíblia não diz que que Jesus iria voltar, louvado seja Deus, quando estivesse acontecendo, louvado seja Deus, um grande evento, louvado seja Deus, no mundo gospel, um grande show. Não, Jesus, Ele pode voltar e você pode estar na tua casa. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus pode voltar, louvado seja Deus, quando você estiver dormindo na sua cama. Está escrito na palavra que muitas vezes estarão dois juntos numa cama e um vai e outro fica. Jesus pode voltar quando você estiver no seu trabalho. A Bíblia diz que estariam dois juntos no campo. Não importa. As pessoas estão, louvado seja Deus, louvado seja Deus, em meio a essa crise toda, Deus está procurando pessoas, louvado seja Deus, que venham, louvado seja Deus, demonstrar a sua santidade, venham se revelar como verdadeiros adoradores na presença dEle. Aleluia. Eu creio que eu estou pregando para verdadeiros adoradores. Eu creio que Deus, quando diz a palavra do Senhor no livro dos Salmos, quando diz a palavra de Deus, que ali a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que Deus, louvado seja Deus, Ele está procurando os fiéis da terra. E eu creio que aí aonde você está ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, louvado seja Deus, Deus está encontrando um fiel aí também, que mesmo em meio a essa crise, que mesmo em meio a essa dificuldade, não se dobrou, não se deixou se contaminar, mas está na presença de Deus, mantendo a sua santidade. Aleluia. Aleluia. O que Deus espera de nós. O versículo 8 continua dizendo: que ames
a beneficência, em outra linguagem vai dizer benevolência. Essa palavra, ela vai trazer para nós, ela vai falar de serviço, ela vai falar de obra na prática. Que mesmo em meio a essa situação, primeiro, você vai oferecer a Deus uma vida de santidade, uma vida justa. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Segundo, não é porque não tem, louvado seja Deus, talvez um púlpito para você pregar. Talvez porque não tem uma porta para você ficar. Não é porque, louvado seja Deus, não tem uma igreja para você ir. Não. Isso não quer dizer que as obras têm que parar. Existem muitas maneiras que você pode pregar, que você pode, louvado seja Deus, ajudar pessoas. É agora que Deus quer ver os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros pastores, os verdadeiros pregadores. É que agora que Deus quer ver os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu acompanho a live de muitos irmãos, eu acompanho, louvado seja Deus, de vez em quando eu paro, louvado seja Deus, no começo da noite, começo a ver os irmãos, louvado seja Deus, que fazem as lives, aquelas igrejas pequenas, louvado seja Deus, mas os irmãos ali, louvado seja Deus, fazendo os seus cultos, como, louvado seja Deus, que se tivesse a igreja lotada. A presença de Deus não deixou de estar ali só porque não tem pessoas sentadas, louvado seja Deus, nas cadeiras, mas a presença de Deus continua real na vida de muitos. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para falar da palavra de Deus, louvado seja Deus, mas quantos pastores presidentes, louvado seja Deus, que colocaram os seus membros, os seus obreiros, para fazer o trabalho ali, para pregar, louvado seja Deus, e eles nem aparecem. E não estão ali nem para pregar, nem não fazem, louvado seja Deus, pelo menos uma vez por semana para ensinar as ovelhas. Quantos pregadores que, louvado seja Deus, tinham seus rostos estampados nos cartazes. Suas páginas, louvado seja Deus, que faziam questão de postar as suas agendas, louvado seja Deus, do dia 1 ao dia 30, louvado seja Deus, ali todos os dias pregando a palavra, e agora porque não tem uma multidão, porque não tem um povo para escutar eles ao vivo e a cores, não pregam mais a palavra, não evangelizam mais. Mas aqui Deus está falando que ames a beneficência, as boas obras, a oração, o evangelismo, o discipulado, as boas obras, ajudar a suprir a necessidade de alguém. Deus está falando aqui nesta noite. É comigo, é com você, o que Deus quer de nós, o que Deus espera. Deus espera que mesmo, louvado seja Deus, sem púlpitos, que mesmo sem, louvado seja Deus, os templos cheios, que nós pregamos a palavra do Deus Altíssimo, que nós façamos a obra. Lembra de Gideão?
crise instaurada, louvado seja Deus, os midianitas, louvado seja Deus, saqueando tudo. Ele falou, eu preciso criar uma estratégia, mas ele não vai roubar, ele não vai, louvado seja Deus, levar o meu trigo. E a Bíblia diz que ele vai para o lagar. Louvado seja Deus, o lagar não era lugar de malhar trigo, mas era lugar de espremer as uvas. Quem iria imaginar, quem iria, louvado seja Deus, vamos dizer assim, quem iria pensar, louvado seja Deus, que naquele tempo, louvado seja Deus, alguém estaria no lagar malhando trigo. Mas aquilo que os homens não veem, louvado seja Deus, existe um Deus poderoso no céu, louvado seja Deus, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que Ele contempla todas as coisas, louvado seja Deus, é aquilo que muitas vezes ninguém está vendo, mas Deus está te contemplando aí onde você está. Não importa onde você vai malhar o seu trigo, não importa. Não precisa ser nas vistas de ninguém. Não precisa ser para todo mundo ver. Mas faça a obra. Ame a beneficência, a benevolência. Pratique, louvado seja Deus, aquilo que você, louvado seja Deus, entende por fazer a obra de Deus. Não seja um hipócrita, uma hipócrita. Porque o texto está dizendo, Deus falando fortemente ao nosso coração através dessa palavra, Ele dizendo, ei, ames a beneficência. Quando a gente vê uma pessoa que ama aquilo que faz, ama de paixão aquilo que faz, Ele faz, louvado seja Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, até quando não precisa, mas Ele está lá fazendo. Quando uma pessoa tem paixão pela profissão, quando uma pessoa ela tem paixão por um determinado hobby. Eu conheci um homem, louvado seja Deus, que ele tinha verdadeira paixão por carros antigos. E ele se dedicava àquilo. E ele se dedicava a fazer aquilo com prazer. Ele estava sempre ali limpando, louvado seja Deus, passando cera, cuidando daqueles carros. Aí muitas pessoas dizendo, não, eu amo a obra de Deus. Mas você se esqueceu muitas vezes que a sua igreja, mesmo com as portas fechadas, ela tem água, ela tem luz, ela tem aluguel para ser pago. Você se esqueceu que muitas vezes tem um pastor lá, louvado seja Deus, que vive, que enquanto a igreja estava aberta, que quando se havia, vamos dizer assim, a liberdade, ele estava, louvado seja Deus, correndo de um lado para outro, fazendo visitas, louvado seja Deus, estava em todos os cultos, louvado seja Deus, e ele não tinha tempo para ter um emprego formal, louvado seja Deus, então, ele vivia a tempo integral para a obra, e que agora, louvado seja Deus, ele não, muitas vezes porque você não está ofertando e nem dizimando, o salário dele não está sendo pago. Aleluia. Você muitas vezes, louvado seja Deus, nem compartilha a live da sua igreja, louvado seja Deus, com outras pessoas para evangelizar. Compartilha tanta besteira, compartilha tanta frase, tanta porcaria. Mas não compartilha uma mensagem com alguém dizendo, falando do amor de Deus. Onde estão os pregadores?
Onde estão aqueles que pregavam? Louvado seja Deus, tem muitos aí pregando, louvado seja Deus, mas tem muitos, louvado seja Deus, que estão, louvado seja Deus, nas suas casas. Tem alguns que não estão nem mais praticando o evangelho, porque senão, aí, outro dia alguém me disse assim, pastor, mas a minha vida era pregar. Eu sempre brinco, louvado seja Deus, por onde eu vou, louvado seja Deus, que eu também amo pregar. Eu também amo ministrar a palavra de Deus, que me chamar para pregar. Louvado seja Deus, é a mesma coisa do que dar banana para o macaco. Eu prego todo dia. Louvado seja Deus, não importa o lugar, não importa onde me chamar, eu vou. Aleluia. Mas eu estou aqui. Não importa quantas pessoas aparecem aqui para mim que estão assistindo a minha live. A mensagem fica aí. Perdão, meus amados. Fica aí para quem, louvado seja Deus, que alguém com certeza pode estar desesperado, louvado seja Deus, de repente vai passar o dedo aí na tela do celular, ou vai estar rolando o dedo no mouse pelo computador, louvado seja Deus, muitas vezes vai ouvir uma palavra dessa, louvado seja Deus, que vai edificar a vida dela. Ame a obra do Senhor. E por último, Deus quer que nós andamos em humildade perante Ele. Eu vou gravar ainda para vocês em uma outra ocasião, assim que Deus nos permitir, uma palavra somente sobre humildade. Outro dia eu estava vendo um vídeo e a pessoa falou assim, eu tenho orgulho de ser humilde. Duas palavras que não se juntam. Quantas pessoas estão aí, louvado seja Deus, achando que humildade é o fato dela talvez andar com um chinelo pé de um, pé de outro, uma roupa rasgada. Andar com uma roupa, louvado seja Deus, não ter muitas vezes, morar numa casa de madeira, isso não é humildade. Isso não tem nada a ver com humildade. A humildade, ela fala de reconhecer quem você verdadeiramente é. Tem pessoas, louvado seja Deus, que tem milhões. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não ficam batendo no peito, eu consegui, eu fiz. Ele tributa toda a honra, toda a glória a Deus. Tem pessoas que pregam maravilhosamente bem. Que quando ele está pregando, dá vontade de você falar para ele, não para não, meu irmão, pode ficar aí, pode pregar 3 horas, 4 horas, 5 horas, louvado seja Deus. Mas quando você vai elogiar ele, ele diz, olha, toda a honra, toda a glória ao Senhor, foi Ele que me deu. E aqui o texto está dizendo que Deus quer pessoas que andem em humildade perante Ele. Você quer ver um milagre acontecer na tua vida? A humildade é você ter um relacionamento com Deus constante. Reconhecer que Ele é seu Deus. Reconhecer que você sem Ele você não é nada.
Humildade fala de intimidade. Fala de liberdade. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor famoso, né, vamos dizer assim, um desses pastores da mídia. Ele estava numa barbearia, numa favela, comendo, louvado seja Deus, ali com o prato na mão, junto com outras pessoas. Não se deixou ensoberbecer. É tudo para a honra e para a glória do Senhor. O que Deus espera de nós é que nós andamos perante Ele com humildade, rendendo a nossa adoração, tendo um relacionamento com Ele, não se esquecendo dEle. Quantas pessoas que elas estão por aí, louvado seja Deus, muitas vezes foram até abençoadas por Deus, mas depois viraram as costas, disseram tchau Deus e foram-se embora. O que Deus espera de nós é a lealdade. O humilde, ele reconhece da onde ele saiu e quem tirou ele de lá. E hoje eu estou aqui junto com você para tributar toda a honra, toda a glória ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O salmista, louvado seja Deus, ele dizia, louvado seja Deus, em todo tempo. Louvado seja Deus, ele estava dizendo, louvado seja Deus, que bendito, que louvado seja o nome do Senhor. Em toda a Bíblia você vai encontrar as pessoas, louvado seja Deus, adorando a Deus. O que expressa bem, louvado seja Deus, é aquele homem que eles chegaram aos pés de Jesus em 10. 9 foram-se embora, viraram as costas, mas um voltou para agradecer. Sabe o que Deus espera de mim e de você? É que nós sejamos gratos. Você já agradeceu a Deus por você ter chegado até esse momento? Você já agradeceu a Deus por ter chegado até este dia? Porque eu quero dizer para você, tem muitos que não chegaram neste dia. Que não terminaram esse dia em pé. Que não terminaram esse dia vivo. Deus espera de mim e de você gratidão. Deus espera, não adianta, louvado seja Deus, você cantar bonito, você pregar bonito, você, louvado seja Deus, se chegar, quando ia para a igreja, se produzir, colocar a melhor roupa, louvado seja Deus, o melhor calçado, louvado seja Deus, ter ali aquele closet lotado de roupa, mas não ser grato a Deus de verdade. A maior bênção que Deus te deu não foi teu carro na garagem, não foi a tua casa bonita. A maior bênção que Deus te deu foi a bênção chamada salvação. O que nós adquirimos aqui nessa terra, nós devemos dar glória ao nome santo do Senhor. Mas nós devemos glorificar a Deus por aquilo que Ele tem preparado para nós. Muitos de nós recebem uma bênção e não sabem dobrar o joelho e dizer, Deus, obrigado por esta bênção. Vai fazendo por eliminação.
Bom, eu recebi a casa, agora eu vou pedir o carro. Eu recebi o carro, agora eu vou pedir a empresa. Eu recebi a empresa, agora eu vou pedir, louvado seja Deus, a casa de praia, a casa de campo, a casa disso, a casa daquilo. E vai pedindo para Deus e não tem tempo para dizer, Deus, muito obrigado. Deus está esperando você, louvado seja Deus, Deus está esperando o teu culto de ação de graças, Deus está esperando a tua oração de gratidão, Deus está esperando, Deus Ele quer ver você ser gratos. Você muitas vezes está aí pensando, louvado seja Deus, no confinamento, você só está vendo o lado ruim dessa questão, dessa pandemia. Você só está vendo, louvado seja Deus, o fato de você estar em casa, o fato de você não poder ir para a igreja, talvez o fato de você não trabalhar, o fato, eu não sei, louvado seja Deus, as situações, mas você já parou para ver, louvado seja Deus, que se você for fazer o exame, louvado seja Deus, do Covid-19 hoje, você vai estar, louvado seja Deus, você vai testar negativo. Você já parou para agradecer a Deus porque você não está precisando de uma UTI, que em muitos lugares não está tendo leito para as pessoas? Deus está esperando de você gratidão e você só está recebendo murmuração. Deus está esperando você tomar uma atitude, louvado seja Deus, de adoração. Uma atitude dinâmica. Como Gideão que foi lá para o lagar. Malhar trigo. Como um Jó que estava lá, louvado seja Deus, em meio às cinzas. Mas ele estava adorando o nome santo do Senhor. Como um Elias que não olhou para os 450 profetas, louvado seja Deus, que estavam ali ao seu redor. Como um Sadraque, Mesaque e Abednego que não olhou para uma fornalha 7 vezes aquecida. Deus, Ele espera de mim e de você nesse tempo. Deus espera confiança. Determinação, como a de Neemias, construindo um muro, com tantas propostas que ele recebeu, mas ele estava dizendo, ei Senhor, ei, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que essa palavra possa edificar a tua vida, que essa palavra possa edificar você, e que você possa corresponder às expectativas de Deus. Eu termino aqui dizendo para você que as expectativas de Deus, louvado seja Deus, elas são muito maiores do que um culto dentro do templo. Do que só um culto dentro do templo. Porque no templo todo mundo é vaso. Mas você continua sendo vaso na tua casa, você continua sendo vaso, talvez você que ainda está lá dentro da sua empresa trabalhando, você continua sendo vaso, mesmo que, louvado seja Deus, na igreja é tudo lindo, tudo maravilhoso. Você continua, louvado seja Deus, sendo crente, você continua, louvado seja Deus, vivendo, louvado seja Deus, em santidade, você continua, louvado seja Deus, praticando as obras do Senhor, a palavra do Senhor. Você continua se relacionando com Deus? A Bíblia diz, e eu termino aqui dizendo que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Pastor, o senhor não está com saudade da igreja? Com muita saudade. Pastor, o senhor não está com saudade da comunhão com os irmãos? Com muita saudade.
Mas enquanto isso não é possível, enquanto isso não é, louvado seja Deus, viável, enquanto isso não é, louvado seja Deus, ainda não é um tempo, louvado seja Deus, para que isso aconteça, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou, louvado seja Deus, mantendo o meu relacionamento com Deus através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Agora, uma coisa eu digo, o dia que Deus preparar para que nós possamos voltar aos templos, eu quero dar um abraço em cada um dos irmãos. Louvado seja Deus, eu quero, louvado seja Deus, ali pregar a palavra de Deus também no templo, com a veemência, com a mesma, louvado seja Deus, com a mesma autoridade que eu estou pregando aqui hoje. Que o nome de Jesus seja glorificado sobre a tua vida. Que a bênção de Deus alcance a tua família, meu querido. E minha querida que assiste essa live ou que vai assistir depois. Eu quero terminar isso aqui fazendo uma oração para você. Deus, abençoa, Senhor, este teu servo, esta tua serva, Pai. Visita ele agora, Senhor. Visita ela agora, onde quer que ela esteja me assistindo, Senhor. Deus, no nome santo de Jesus, coloca tuas mãos poderosas, alcança cada casa, cada lar, a cada pessoa, Senhor, meu Deus, que passou por esta live, aqueles que vão assistir posteriormente, Deus. Eu te peço agora, Senhor, meu Deus, que a bênção sobre esta casa, sobre este lar, sobre cada pessoa, Senhor, que está acompanhando, Deus. Aqueles que vão assistir posteriormente, Pai. E até aqueles que não vão assistir, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e que vocês possam dizer amém. Louvado seja Deus, até a próxima oportunidade, assim que Deus nos conceder. Fique na paz do Senhor e que Deus vos abençoe grandemente, você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.